A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Paracatu que no dia 7 de outubro haverá eleição para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Não deixe de votar exercendo o seu dever. Você precisa saber onde fica sua sessão eleitoral e nela se apresentar com um dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, certificado de reservista ou via digital do título eleitoral, desde que ele contenha foto. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de Paracatu está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 17.580.181,52. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de
Saúde, onde vários exames irão ser suspensos. Educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar, além da assistência social e pagamento de servidores públicos. O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios. A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. Ex-combatentes do Exército de Cristalina se reúnem em Paracatu após 33 anos. O Ministério da Saúde quer padronizar o tratamento para obesidade na rede pública em todo o país. Personagens ilustres foram homenageados no desfile de 7 de setembro em Brasília. Imigrantes venezuelanos são tirados das ruas e levados para abrigos em Roraima. Polícia recupera 41 presos após 92 fugirem de presídio na Paraíba. PM apreende pé de maconha durante ocorrência no bairro Bom Pastor. Tem os gols do Brasileirão e ainda a preparação das seleções masculina e feminina de vôlei para a disputa do Mundial. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Comprar produtos no exterior pela internet pede aqueles cuidados com a procedência do site e agora também a atenção às taxas. Qualquer mercadoria vinda de fora do país vai obrigar o consumidor a pagar uma taxa de R$15. Wagner costuma comprar livros em sites estrangeiros a cada 2 meses para usar nas aulas. Também adquire artigos ligados ao seu hobby, a música. Agora, a frequência deve diminuir com a nova taxa imposta pelos Correios. Essa decisão, ela representa uma punição a mim e uma punição a toda e qualquer pessoa que queira se atualizar em relação a determinado conteúdo. Desde o último dia 27, todas as encomendas internacionais têm uma taxa de despacho de R$15. Antes, o valor cobrado era de R$12 e apenas para compras acima de $50. A justificativa dos Correios para a cobrança adicional é o aumento no volume de importações, que teria obrigado a estatal a injetar mais recursos para manter o padrão do serviço. No entanto, órgãos de defesa do consumidor consideram a nova taxa abusiva. Nós consideramos que não há uma justa causa ainda para a criação de uma nova taxa. Sendo que o próprio consumidor ele já paga ali pelo frete e já paga outras taxas quando ele realiza esse tipo de compra. Esta advogada da Proteste Associação de Consumidores explica que os casos mais graves são os de pessoas que compraram antes da implementação da taxa e terão de pagá-la por receberem a encomenda depois da data. A Proteste já enviou representação, inclusive quando havia a cobrança daqueles R$12 ao Ministério Público, que recomendou que não haja essa cobrança. Então está havendo sim uma investigação nesse sentido e nós esperamos que coletivamente haja também uma ação aí para coibir essa prática. Enquanto não há uma definição legal sobre a taxa, quem se sentir lesado deve procurar algum órgão de defesa do consumidor para pedir reembolso aos Correios. Por enquanto, Wagner vai mudar o padrão de compras em sites internacionais. Fazer conta, repensar 2 vezes, checar a real necessidade. Está na mesa do presidente Michel Temer um projeto já aprovado pelo Senado que transfere parte do valor arrecadado com multas de trânsito para a construção e melhoria de ciclovias e bicicletários.
A bicicleta é tida como uma alternativa de transporte público no país. Em todo o Brasil, existem 2.934 quilômetros de vias destinadas aos ciclistas. São Paulo é a cidade com maior malha cicloviária, com quase 500 quilômetros. O projeto de lei já aprovado no Senado pretende incentivar a construção de ciclovias no país, utilizando recursos arrecadados com a aplicação de multas de trânsito. Num total de 9 bilhões de reais, 15% seriam destinados à ampliação de ciclovias e também bicicletários. Esta avenida na zona norte de São Paulo é um exemplo de que falta investimento público. Ela termina do nada. E isso a menos de 2 quilômetros de um dos principais terminais de ônibus da região. Quem passa pelo local se arrisca na faixa exclusiva do ônibus. Tem uma galera muito grande que vem de bicicleta lá daquela região para cá. Não tem jeito, nas duas avenidas, nessa daqui na Inajá e na outra na Emílio Carlos, é o trânsito pesado. Poderia ir até o final lá, seria bem melhor para o pessoal, né? O William é cicloativista e criador do projeto Vá de Bike. Para ele, uma das barreiras é que existem movimentos que encaram o uso da bicicleta como gasto e não investimento. O poder público e a população em geral tem que entender que a bicicleta, que incentivar a bicicleta é importante para todo mundo, até para quem não usa a bicicleta, porque quem vai para a bike sai de dentro do carro, libera espaço na via ou sai de dentro do transporte público que já é lotado demais. E a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018 foi liberada nesta segunda-feira. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. A correção irá variar de 3,15% para as declarações entregues em maio deste ano até 105,27% para os contribuintes que estavam na malha fina desde 2008. O índice equivale à taxa Selic, juros básicos da economia, acumulada desde o mês de entrega da declaração até setembro deste ano. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página na Receita da internet ou ligar no Receita Fone, no número 146. E a defesa do ex-presidente Lula pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda o prazo para a substituição do nome dele na chapa presidencial do PT, que vence amanhã. A defesa de Lula entrou no STF porque a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, negou ontem o pedido de adiamento da data limite. Os advogados do ex-presidente pedem que o Supremo mantenha a data limite de troca de candidatos, que é o dia 17 deste mês. Assim, o caso de Lula poderia ser analisado por um colegiado do Supremo, que tanto pode ser o plenário quanto a segunda turma. Também neste domingo, a presidente do TSE mandou ao Supremo outro recurso extraordinário apresentado pela defesa do ex-presidente para derrubar decisão do Tribunal Superior Eleitoral que negou o registro de Lula, por entender que ele está na lei da ficha limpa. Numa outra decisão, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, avisou ao PT de que o tribunal pode suspender as propagandas presidenciais do partido na TV e no rádio se elas incluírem o apoio à candidatura de Lula. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que avaliou que a coligação não tem cumprido a decisão do TSE, que proibiu propagandas que mostrem Lula como candidato. E o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, permanece internado em estado grave e deve passar por uma nova cirurgia. Essas são as informações do último boletim médico divulgado na manhã de hoje pelo Hospital Albert Einstein, onde ele está internado. A repórter da TV Cultura, nossa parceira, a Adriana Cimino, traz as informações direto de São Paulo. De acordo com esse boletim, essa cirurgia de grande porte, que ainda não tem data exata para acontecer, vai reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colonostomia. O boletim também reforça que Bolsonaro segue sem sinais de infecção e também continua se alimentando apenas por sonda. No boletim de ontem, havia sido mencionada uma leve anemia que não foi citada no boletim de hoje. Durante o fim de semana, Bolsonaro caminhou pelo quarto com a ajuda de um fisioterapeuta e chegou a ficar sentado por cerca de 30 minutos em uma poltrona. E o candidato, ele está internado aqui desde a última sexta-feira. Na quinta, ele foi atingido por uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. E ainda falando do atentado contra o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado durante uma visita à cidade de Juiz de Fora.
Apesar de ser a principal responsável por conduzir as investigações, a Polícia Federal não está sozinha no caso do esfaqueamento do presidenciável. Paralelamente, a Polícia Civil examina material em vídeo do momento em que Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, atacou o candidato em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. As imagens analisadas foram gravadas tanto por celulares de pessoas que acompanhavam a caminhada de Bolsonaro como apoiadores, quanto das câmeras de segurança do Olho Vivo, sistema adotado pela Prefeitura para filmar as principais ruas instaladas no centro da cidade. O sistema, implantado em 2014 a custo de mais de 15 milhões de reais por um período de 10 anos, voltou a funcionar em janeiro deste ano. Apoiada também nessa matéria, a Polícia Civil, responsável por toda a perícia, tenta identificar eventuais envolvidos, além de Adélio. Além do monitoramento de imagens, a equipe responsável pelo caso avalia o material coletado das redes sociais antes e depois do ataque. Apesar de envolvida, a Polícia Civil tem um papel secundário na investigação. Oficialmente, todo o processo cabe à Polícia Federal, uma vez que Adélio é julgado por infringir a Lei de Segurança Nacional, que prevê punição a quem cometer crimes de motivação política. A Polícia Federal informou nesta segunda-feira que está analisando dados financeiros de Adélio Bispo Oliveira, o esfaqueador do candidato à presidência nas eleições deste ano, Jair Bolsonaro. O rastreamento faz parte de uma série de diligências da Polícia Federal para identificar todas as possíveis conexões e motivações desse crime. E o funkeiro Mr. Catra será velado no Rio de Janeiro a partir das 9 horas da noite de hoje. O enterro do cantor, que morreu nesse domingo em decorrência de um câncer de estômago, está marcado para as 10 horas da manhã dessa terça-feira. Vamos começar! Pouca gente o conhecia pelo nome de batismo, Wagner Domingues Costa. Formado em Direito, nunca chegou a exercer a profissão. Torcedor do Flamengo, começou a carreira na música como guitarrista de uma banda de rock, mas alcançou reconhecimento como cantor de funk. Em 2014, gravou um DVD para comemorar os 25 anos de carreira, com o que ele chamou de músicas espirituais, que falavam de amor, protestos e espiritualidade. Aí, rapaziada, essa festa tá maneira. Essa festa tá maravilhosa! No início de 2017, o cantor foi diagnosticado com câncer de estômago. Ele buscou tratamento nos Estados Unidos e nessa última fase morava em São Paulo para fazer quimioterapia. Emagreceu 30 quilos nos últimos meses. Vários artistas lamentaram a morte do cantor, entre eles Caetano Veloso, que postou na página que mantém no Facebook como conheceu o Catra. Ele também colocou um vídeo onde dividiram o palco cantando Vaca Profana. Pai onipresentemente. O velório do cantor será em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e o corpo será enterrado no Rio de Janeiro. Ele tinha 49 anos, deixa 3 esposas e 32 filhos. É a verdade. Nos destaques internacionais, autoridades francesas descartaram a hipótese de terrorismo na ação de um homem que feriu 7 pessoas em Paris. O ataque aconteceu perto das 11 horas da noite no Quai de la Loire, no 19º distrito de Paris. O homem armado com uma faca e uma barra de ferro atingiu 2 homens e uma mulher dentro de um cinema, depois saiu e feriu mais 4 pessoas na rua antes de ser detido. 5 das vítimas do ataque estão em estado grave. Entre os feridos, há cidadãos egípcios e britânicos. Segundo o jornal Le Parisien, o agressor é um imigrante do Afeganistão e, por enquanto, a polícia descarta que o evento tenha ligação com o terrorismo. Este homem, que é zelador num prédio perto do local do ataque, disse que o agressor era usuário de crack. Na Suécia, os sociais-democratas negociam com o Partido Moderado para evitar o avanço da extrema-direita nas eleições legislativas do país. Após o resultado parcial das eleições deste domingo na Suécia, os primeiros números deixam os suecos sem definição quanto ao futuro político do país. O Partido Social Democrata ficou com 28,4% dos votos e deve se manter como a maior legenda no parlamento, mas fica vulnerável. O partido do primeiro-ministro, Stefan Löfven, será obrigado a negociar uma coligação, tarefa difícil, já que ele é criticado pela política migratória e social, que já aceitou mais de 160 mil imigrantes no país
país. Já o conservador Partido Moderado conseguiu nas urnas se manter como segunda força política do país, com 19,8% dos votos. Após a divulgação do resultado, o líder do partido, Ulf Kristersson, pediu a renúncia imediata do primeiro-ministro, afirmando que esse governo já se esgotou. Com uma disputa dominada pela polarização, o nacionalista Partido Anti-Imigração, Democratas Suecos, de extrema-direita, teve um salto em sua ascensão política, com 17,6% dos votos. Mantém a posição de terceira maior sigla do parlamento e também de árbitro entre os dois blocos. Segundo o presidente dos democratas, Jimmie Åkesson, eles são os grandes vencedores, vão exercer a real influência sobre a política na Suécia. O atual primeiro-ministro, Stefan Löfven, disse que os eleitores fizeram sua escolha e agora cabe aos partidos decentes esperar pelo resultado final e negociar e cooperar para fazer com que a Suécia avance com responsabilidade. O resultado final dessas eleições depende dos votos de 200 mil suecos no exterior e só será conhecido nesta quarta-feira. E o principal executivo da rede de televisão norte-americana, a CBS, renunciou ao cargo após novas acusações de assédio sexual. Leslie Moonves era CEO, o principal executivo, além de presidente do Conselho de Administração da rede TV CBS. Nesse domingo, a empresa anunciou um acordo para substituir o executivo, acusado de assédio sexual no mês de julho, algumas horas após a revista The New Yorker publicar um artigo com novas denúncias, em que 6 mulheres acusam Moonves por assédio e por dificultar suas carreiras, impedindo que fossem promovidas. A CBS comunicou que vai doar $20 milhões a organizações que apoiam o movimento pela igualdade de mulheres no trabalho e que o dinheiro virá de uma eventual indenização a ser paga a ele. Leslie Moonves nega as acusações e alega que elas fazem parte de uma campanha de difamação contra ele. A seguir, imigrantes venezuelanos são tirados das ruas e levados para abrigos em Roraima. Polícia recupera 41 presos após 92 fugirem de presídio na Paraíba. E ainda, a PM apreende pé de maconha durante a ocorrência no bairro Bom Pastor. Os detalhes já já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de Unai está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 19.558.300,90. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de saúde, onde vários exames irão ser suspensos. Educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar.
além da assistência social e pagamento de servidores públicos. O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios. A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.